Alô você? Então, hoje eu vou falar de futebol no meu canal, né? Vou falar de uma insatisfação com a arbitragem brasileira em função do que aconteceu com o Hulk, né? Na Arena MRV. Pelo seguinte, né? O árbitro conseguiu dar dois cartões amarelos e um vermelho para o Hulk, né? Num lance só de falta essa que era a favor do Hulk, segundo falado que o Hulk foi reclamar com ele, então fica por isso. Então, eu queria comparar esse lance e ver se o juiz fazer o que ele fez com o Hulk aqui na Arena MRV, e como já fez no passado com o Reinaldo do Atlético também, né? Lembrando o seu José Roberto Reis, Aragão, né? Apitando a favor de Flamengo. Eu queria ver ele fazer isso com o Gabigol no Flamengo, lá no Maracanã. E não mais uma observação sobre a questão, como é que a arbitragem ela procede, né? Se você pegar aqueles jogos Flamengo e Fluminense, você vê um tanto de galo de briga no meio de campo, o juizinho abrindo o braço, contemporando as coisas todas, beleza, não fala nada. Aqui não, o cara vai pro meio de campo, estica o peito e depois começa a distribuir cartão, não é por aí. Faça isso, por que isso acontece? Moral da história. Até 1980, Flamengo e Corinthians não ganhavam nada. Esses dias até vi um jornalista falando sobre isso. Isso é uma realidade. Para quem conhece a história de futebol, sabe que foi isso mesmo, né? O Corinthians ficou 20 anos sem ganhar um campeonato. Um campeonato de qualquer, não sei, de qualquer campeonato, digamos assim, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não sei o quê. E por aí o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista em 1977, quando tinha 20 anos que não ganhava nada. E aí teve que buscar um jogador aqui em Minas Gerais pelo Cruzeiro, chama Palhinha. Aí Palhinha que foi lá para fazer um gol com o Corinthians Salvador contra a Ponte Preta, pra você ver que aqui sabe história de futebol. Quanto ao Maracanã, o Vasco, inclusive, falar nisso, o Vasco roubou um título do Cruzeiro também, em 1974. Um jogador do Cruzeiro, não lembro o nome agora, fez o gol do meio de campo. Aí o juiz deu um impedimento, se o cara bateu no meio de campo. Aí então, eu comecei a ver futebol em 1976, gostava muito de ver o futebol carioca e achava que o futebol carioca realmente, o futebol carioca tinha um charme, né? Até então não começar a roubalheira e a mão grande comer em cima, né? Bom, mas a culpa disso cai sobre quem? Cai sobre torcedores do Nordeste. Desculpa aí, essa é a minha visão que eu tenho, porque o que leva esses árbitros a fazer isso com o futebol mineiro, futebol gaúcho, né? Os paranaenses, eu acho que tem muito gente no Paraná, pro lado de Santa Catarina, que acaba torcendo pro futebol paulista, mesmo morando no estado deles lá, e continua o futebol nas cidades dele. Então você pega o nortista, o paraibano, o nordestino, o amazonense, né? E o capixaba. Você vê que tem estado aí, por exemplo, no Espírito Santo não tem nem time de futebol, assim, eu estou falando de Série A, né? Ou pelo menos brigando uma Série B para alcançar uma classificação para a Série A do futebol brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro. Estou falando nessa condição. E não só esse pessoal também, não culpar só os nordestinos, não, e os paraibanos, e os capixabas, e por aí os amazonenses, né? E por aí vai. Aqui na divisa do estado também, você vai aqui pro lado da Zona da Mata também, parece que é outro estado também. E vai no sul de Minas, Triângulo Mineiro, procedem da mesma forma. Em Juiz de Fora acabou o Tupi, fundou o Tupi na base, acabou. No Triângulo Mineiro, não vou dizer que os times acabaram, mas os times não vejo expressão mais no futebol quanto ao Uberlândia, né, que inclusive tem grandes estádios, tem o Berabão, tem o Parque do Sabiá, né, a Caldense no sul de Minas tem um grande estádio também. Então você vê que esse pessoal abandona os times das suas cidades para babar no ovo de paulista e carioca. Essa é a minha conclusão. Bom, certa vez eu vi um lance de um jogo Flamengo e Goiás no Serra Dourada. O técnico era o mineiro Hélio dos Anjos. Um repórter questionou o Hélio dos Anjos porque o Goiás tinha perdido de 2-0 para o Flamengo, um jogo, o primeiro jogo com relação à Copa do Brasil, né? O repórter de Goiás virou para o José Anjos e falou coisa assim: não, mas como é que fica isso aí? Como é que pode você jogando em casa perder essa vantagem, tomar 2-0 no primeiro jogo, agora tem um jogo de ida, agora tem um jogo de volta? O José Anjos virou para ele e falou assim: eu jogando em casa? Que casa que eu joguei? O cara falou: você tá doido? Aqui é o Serra Dourada, aqui é o campo do Goiás. O Zé Anjos falou para ele assim: 90% tava torcendo pro Flamengo, você quer dizer que eu tava jogando em casa? Então por aí vai, né? Então essa fica aí o meu questionamento quanto a isso, né? Quantos times se acabaram? Fast Clube de Manaus, eu vi em 1977, 76, eu assisti Atlético Fast Clube. O Atlético é campeão, vice-campeão invicto do Campeonato Brasileiro. Tanto que eu estou falando essa coisa aí, por exemplo, até perder esse campeonato pro São Paulo no Mineirão.
O jogo foi 0 a 0 até perdeu nos pênaltis, até perdeu o campeonato invicto, sem perder uma partida. O atleticano, por exemplo, aqui não fala que o São Paulo roubou, que o juiz atrapalhou, simplesmente o atleticano fala, nós perdemos para o São Paulo. Agora fica essa babação de ovo, Flamengo, Corinthians, que o grande time brasileiro é o São Paulo, né? Eu respeito o São Paulo, é um time respeitável, ganha tudo na bola, não tem campeonato roubado, né? Então eu acho um grande feito São Paulo, como tem Santos aí também, e pra você ver essa condição então, infelizmente o meu questionamento aqui é que eu acho, por que os juízes fazem o que fazem contra o futebol mineiro e contra o futebol do Rio Grande do Sul, e que seja de outros estados que disputam realmente, né? E há de se elogiar aqui a campanha do Fortaleza, né? Veio Fortaleza, o Bahia armou um grande time, mas o povo é que deixa a desejar, né? Eu, por exemplo, eu acho brega o cara que não é do Rio e deixar de torcer pro time da sua terra e torcer para Flamengo e Corinthians. Uns exemplos, vem Palmeiras, vem um bocado de gente, né? Então, por isso é que fica fácil esses juízes fazerem o que fazem, roubar, principalmente Minas Gerais, e roubar no Sul, como eu disse, em outros estados que tem grandes times que disputam, né? E no mais o juiz vai lá e dá o serviço, né? Inclusive teve até juiz aqui do nosso estado que já deu serviço contra time mineiro e deu serviço contra time gaúcho também, até uma vez reuniu o Grêmio Internacional juntou para sacanear com o Corinthians devido a uma mão grande do Corinthians que passou também. Então aí fica o meu protesto, é isso que eu queria falar. Quanto ao Nordeste, eu acho que só para fechar a tampa do caixão, porque eu acho que o Nordeste, os estados do Nordeste, de gente muito talentosa. Eu respeito muito o talento. Eu sou de Minas Gerais, como disse aqui. Aqui nós temos o Clube da Esquina, que é uma das melhores músicas do mundo, que pode se dizer, né? Nós temos Milton Nascimento, temos Toninho Horta, temos Beto Guedes, temos Lô Borges, já teve Vanderly, Revelação, um grande cantor, um grande músico também. E por aí vai, como outros também, outras grandes bandas foram formadas aqui em Minas Gerais, né? Mas o grande ídolo meu é um nordestino que se chama Djavan, né? Então não é preconceito pelo contrário, eu até admiro muito a cultura nordestina, eu só não admiro o povo nordestino e os outros aí ficar babando o ovo de Rio e São Paulo, que aí o juiz ganha moral para vir aqui sacanear, porque a repercussão quando ele dá o serviço aqui em Minas Gerais, não repercute muito, porque a maioria baba no ovo.